Oi, e aí, tudo bom? Como é que vai a casa de vocês? Hoje, continuando nossas dicas de decoração aqui, parte 2. Ontem nós fizemos a parte 1, se por um acaso você não viu, dá uma olhadinha lá, nós falamos sobre atmosfera de um ambiente. E hoje nós vamos falar de um caráter do ambiente, que é o que? Ontem nós falamos se a gente queria um ambiente aconchegante, né? Mas nós não falamos, por exemplo, se ele iria ser sofisticado, se ia ser informal, se ia ser masculino, feminino, enfim. A gente não definiu o caráter dele. Então nós podemos, por exemplo, ter um quarto masculino e aconchegante ao mesmo tempo. Eu tô separando, isso não é um estilo, tá? Nós vamos falar sobre estilo amanhã. Então hoje nós vamos falar sobre caráter de um ambiente. Então, ó, começando aqui pelo sofisticado. Eu tenho algumas características de um ambiente sofisticado, que são tons de violeta, vermelhos, azulados e acinzentados, tá? O que eu quero dizer com isso? Que são, peraí, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um Pantone para poder mostrar para vocês. Significa que não são cores vivas, tá? Então, por exemplo, tons de violeta, né? Nada aberto assim, né? Mas tons de violeta. Então, vermelhos, por exemplo, quando eu falo em vermelhos, não é o vermelho vivo, não é o vermelho tomate, e sim um vermelho mais queimado, sabe? Um vermelho uva, quase vinho. Os azuis, imagina, jamais um azul calcinha, né? Eu tô falando de um azul mais fechado também, um azul mais sério, né? Tons também acinzentados, eu já falei, o ouro e o bronze, a cor dourada e a cor de bronze, tá? Fica bem em evidência, ó. Deixa eu pegar um tecidinho aqui, que aí dá pra ilustrar bem. Assim que eu achar, né? Achei. Aqui, ó. Peraí. Beleza? Opa, deixei cair. Ó, vou pegar aqui, por exemplo, um veludo, que é um tecido nobre, né? Pelo fato dele ser um tecido natural, então ele é um tecido mais nobre. Então a gente tem, né, por exemplo, um violeta com um dourado. Vou pegar um outro tom aqui também, ó, que é um uva com um dourado. Vou pegar aqui um azul marinho. Olha, tá vendo? Então, só de você olhar essa combinação já dá esse efeito, né, sofisticado para um ambiente. Texturas nobres, então, couro, dá pra ver aqui, Cauê? Aqui dá? Então deixa eu subir aqui que eu acho que vai ficar mais fácil, tá? Então, ó, o que eu quero dizer com texturas nobres? Couro, algodão, veludo, seda, né? São todos tecidos naturais. Então, isso faz com que o ambiente fique mais sofisticado, tá? Acabamento com brilho. Então, se de repente for, né, optar por um porcelanato, você optar por um porcelanato brilhante, dá pra ver, Caco? Aqui? Sim. Optar por um porcelanato brilhante, então fica com um ambiente mais sofisticado, tá? Então, vidro, cristal, mármore, então aquele mármore estilo calacata, que o pessoal adora. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, meu Deus, acho que não. Não. Então aquele, né, aquele branco com veios fica super bonito. E a iluminação tem que ser planejada, né? Tem que planejar essa iluminação, não basta colocar só um ponto no meio e achar que vai ficar com um ambiente sofisticado. Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de uma imagem que eu peguei da internet e que é de um ambiente sofisticado. Só me ajuda aí para ver se dá para ver, Caco. Deu? Tá vendo as cores?
o dourado, o brilho, né? As cores mais fechadas, o mármore no chão, tá vendo? Então, tá aqui um exemplo de um ambiente sofisticado, tá? Bom, agora a gente vai para um outro tipo de ambiente, que é o masculino. Às vezes a gente entra dentro da casa de alguém e assim, só de cara, olhando assim, facilmente já dá para perceber que é um homem ou uma mulher que mora ali. E lembre-se, né, eu não estou falando de estimulante, nem de dinâmico, nem de aconchegante, não é isso que eu estou falando. Isso foram as atmosferas que nós falamos ontem. Então, por isso eu falei que se por um acaso você não sabe, né, do que eu tô falando, então é melhor você ver o vídeo de ontem, porque ontem era a parte 1 e hoje é a parte 2, tá bom? Então, um ambiente masculino, os tons de azul, azul marinho, verde escuro, né, não um verde aberto, preto, o cinza, né, ele tá muito em evidência. As linhas sempre retas, dificilmente você vai ver um quarto masculino com um papel de parede com curvas ou com uma cabeceira arredondada, né? Isso não tem muito a ver com o caráter masculino dentro de um ambiente. E eu vou mostrar para vocês uma imagem, né, de um ambiente que você dá uma olhada, você já se liga de que é um ambiente masculino. Vê se dá pra ver aqui, Cauê. Dá? Meu, é cara de homem isso, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma outra imagem aqui de um ambiente masculino. Não, eu peguei só essa. Então dá pra você perceber que tem muitos tons de azul, cinza, preto, sempre puxado para o mais escuro. E ainda assim, ele pode ser um ambiente, como é que eu vou falar? Que ainda dá aquela impressão de, olha, senta, mas não desarruma nada no meu quarto, né? Lembra que a gente estava falando ontem, que às vezes dá aquela sensação de, pode relaxar e ficar à vontade, ou então não, você só entra, mas não mexe em nada. Então esse quarto aqui, ele é um masculino, mas tá com aquela atmosfera de entre e não mexa em nada, certo? Aí nós temos aqui um feminino, que o feminino tem tons pastéis quentes, né? Tons pastéis de vermelho, laranja, rosa. Então, lembre-se que eu não estou falando de cores vivas, né? Eu estou falando de tons. O que é o tom pastel, né? Eu uso, por exemplo, num vermelho, eu gosto muito quando ele é misturado com um pouco de cinza. Então eu acho, pra mim, fica menos enjoativo. Então eu gosto de um tom mais assim, porque eu acho que fica mais sofisticado. Então eu evito fazer um quarto feminino com cores berrantes, a não ser que seja, às vezes tem uma criança, eu vou até postar um vídeo de uma casa que eu reformei e que eu fiz o projeto, então a criança queria um rosa. Porque queria um rosa super forte. E o que eu combinei com a mãe dela foi o seguinte, olha, vamos fazer esse rosa forte virado para as costas da cabeceira, porque senão a gente não pode pintar o quarto todo desse rosa. Então a gente acabou escolhendo um rosa mais esmaecido, né, para pintar o resto do quarto, e aí a gente acabou optando por um rosa um pouquinho mais forte para pintar essa cabeceira e esse dossel que nós fizemos. Mas aí depois num outro vídeo eu mostro, tá? Linhas curvas, então, um ambiente feminino com linhas curvas assim, é uma característica muito forte, né? Afinal de contas, mulheres têm curvas, né? Já dizia, o Oscar Niemeyer uma vez falou que os projetos dele eram inspirados nas curvas das mulheres brasileiras, né? Que tudo que ele fazia
tinha curva, né? Dificilmente alguma coisa era estática, reta. Você pode ver que assim, Brasília é todo cheio de côncavo, convexo, cheio de curvas, né? Então ele falava isso, que era inspirado nas mulheres brasileiras. Bom, então eu vou mostrar aqui um quarto, tá? Que não precisa ser quarto todo rosa, porque a gente não, quando imagina um quarto de mulher, já pensa na coisa, ai, o quarto todo rosa, não sei o que, e não precisa ser isso. Então, só pelo fato de ter algumas coisas, né, nos tons pastéis avermelhados e ter a curva que você pode perceber aqui, ó, o lustre, ele tem a curva, né, a cabeceira, ela tem a curva. Então, o espelho é redondo lá atrás, esse puff é redondinho. Então, não precisa ser infantil, mas um ambiente feminino com essas características, ela já fica muito evidente, né? Que é esse quarto, por exemplo, que é um quarto de mulher, tá? Aqui tem um outro que é mais tradicional, né? Quarto das princesas. Ó, que também é rosa, tudo em tons pastéis, né? Eu acho, pra mim, né? Elaine, eu acho muito morto. Eu preciso de alguma coisa que faça com que os meus olhos se movimentem, né? Então, Elaine, gosto sempre de uma coisa um pouquinho mais dinâmica, né? Um pouquinho mais estimulante, né? Então, eu gosto de curvas, de ângulos, de coisas assimétricas. Dá para vocês olharem aqui atrás, que vocês veem, né, que os livros não estão colocados em ordem de tamanho, né? E agora eu coloquei as minhas plantinhas ali num buraco. Então, para mim, eu me sinto bem num ambiente assim, mais estimulante, tá? Bom, agora que nós falamos do feminino, né? Masculino e feminino. E aí, vocês estão curtindo? Fala pra mim se vocês estão curtindo ou não. Olha, nós estamos formando o maior canal do Brasil voltado para a educação, gratuito, claro, voltado para a educação de decoração, designer de interiores e reforma. Meu, eu tô super feliz, na verdade não sou eu que tô fazendo, quem tá fazendo é vocês. A gente já tá com mais de 23 mil inscritos, rumo aos 30 mil, 40 mil, 50 mil, que sejam 100 mil, mas eu tô muito feliz e fiquem felizes também, porque o canal é feito para vocês, o canal é de vocês. Ah, e não esqueça de marcar sua presença aqui hoje, dando um joinha aí, porque eu sei quem foi que viu esse vídeo de bate-pronto e não, hein? Vamos lá! Ó, agora nós vamos falar de um ambiente formal. O ambiente formal, assim, a maior característica dele é a simetria, né? Ele tem que ser simétrico, para que seja, olha, tudo quadradinho, um sofazinho, duas poltroninhas aqui, duas poltroninhas desse lado, a mesinha de centro no meio, não sei o quê. Então, assim, isso é uma característica de um ambiente formal, né? Cores sóbrias, nada de vermelho, verde bandeira, laranja, amarelo, pode esquecer. Linhas retas e verticais. Então, se por um acaso vocês forem colocar um papel de parede, alguma coisa, sempre na vertical. A vertical, ele fica mais formal do que na horizontal. Eu até falei ontem, né, que o horizontal ele é mais relaxante. Então, um ambiente com uma característica formal, né, um caráter formal, é um ambiente que fala assim, olha, entre, sente, não mexa em nada, cuidado com o sofá e daqui a pouco você vai embora, tá? Não pensa que você vai ficar muito tempo aqui não, porque não vai rolar. Então, o ambiente fala isso, né, transmite isso. Então, eu tenho texturas mais claras, tenho acabamentos nobres, claro, né, tecidos nobres, couro, seda, algodão, veludo, e tem uma iluminação planejada, né? Então, assim, não adianta colocar só um bico de luz lá no meio, num ambiente, né, formal e falar, ah, bom, deu certo. Não, você tem que planejar e tem que fazer, pensar com cuidado nessa iluminação. Eu vou mostrar aqui um ambiente formal.
que não é o meu estilo, tá? Eu não curto muito. Tá aqui. Tudo que eu peguei são extremos, tá? Para que vocês entendam o que é o formal puro, o que é um masculino puro. Então eu peguei assim extremos. É claro que não precisa ser, do fato de ser formal, você não precisa, né, ficar com uma sala como essa. Mas é só para vocês entenderem a diferença de um e outro, tá? Então eu peguei os extremos, as fotos extremas, tá? Então tá aqui, ó, um ambiente formal. Deu para ver? Beleza. Agora vamos no que eu mais gosto, que é isso aqui, ó. É isso aqui que vocês estão vendo, que é o ambiente informal. Para mim, Elaine, esse é um dos caráteres que eu mais gosto, né? E que são os que eu mais faço projeto, são os informais. Então, porque os meus clientes acabam vindo até mim, mas se de repente o cliente quiser uma coisa formal, eu faço, mas a maioria dos clientes acaba gostando desse caráter informal, tá? Assimetria, então, assim, você pode ter um sofá de um lado, pode ter poltronas de outro, puffs de outro, é livre, não tem essa coisa de ficar fazendo tudo quadradinho. Tem gente que não aguenta, né? Tem gente que tem toque e não aguenta. Então, né, precisa alinhar. Eu tenho um pouco de toque, embora eu goste de uma coisa mais assimétrica, mas eu acabo alinhando algumas coisas. Então, alinhando o centro da mesa, né, com o centro do sofá, mesmo que eu tenha duas poltronas de um lado, mas eu acabo tendo um equilíbrio, né, colocando uma cortina mais escura do outro lado. Então eu tento fazer esse equilíbrio, né, mas não precisa da simetria. Então é uma coisa muito mais livre. As texturas, você pode ter texturas rústicas, né? Você pode ter uma madeira mais rústica, você pode ter acabamentos foscos e opacos, você pode ter materiais mais aconchegantes, que é muito legal. A iluminação pode ser geral, você pode colocar uma luminária bacana no centro e iluminar tudo, ou então pode ser simplesmente um plafond bacana. Então, enfim, eu gosto muito desse estilo. Pode ter linhas inclinadas, então você pode fazer, por exemplo, aquela sala que eu fiz naquele desafio. Então a gente tem aquela sala que eu virei a sala de canto, né, a 45 graus, então é um ambiente completamente informal, daria pra gente fazer isso. Então isso é uma característica dos ambientes informais. E eu vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Olha, eles podem ser mais coloridos, enfim, tá vendo? Vou pegar um outro ambiente informal aqui. Ah, esse cachorrinho aqui no meio ficou uma gracinha. Lembra até o Stark. Ó, isso é um ambiente informal, tá vendo? Isso dá vontade de entrar, né? E você se sente super à vontade. Você senta, conversa, bebe cerveja, toma chá e você se sente praticamente em casa. É diferente, né? Você receber uma pessoa aqui e receber uma pessoa aqui. Mas isso também depende muito do estilo do dono da casa, né? Porque os semelhantes acabam se atraindo. Então, geralmente, quem tem uma casa mais formal acaba tendo visitas mais formais, né? Então, e assim por diante. Então, eles acabam combinando, né? Beleza, continuando aqui, nós temos o exótico. Exótico, cores, terracota, mel, caramelo, um azul esverdeado. Vou pegar aqui, ó. Qual que é um azul esverdeado? É aquele azul ultramar, né? Que eu adoro, olha. Que é uma das cores que eu mais uso, são esses azuis esverdeados, né? E tem bastante madeira, né? Lida bastante com plantas, tem um verde, né? Das plantas envolvido. E dentro dessa atmosfera exótica, a gente tem alguns estilos, que é o zen, o zen é muito minimalista, tem um estilo asiático,
que você bate o olho, você já sabe que vem do Oriente, né? Você não precisa fazer da sua casa um restaurante japonês. Eu vou mostrar aqui que tem um estilo asiático que é bem bacana, bem bonito. Tem um estilo étnico, então, que lembra como se você tivesse vindo da África, sabe? Tem texturas de animais, enfim. Eu vou mostrar para vocês aqui agora uma atmosfera exótica, tá? Dentro de um estilo étnico. Tá aqui. Deu para ver? Cauê falou que esse é o estilo dele. Ó, e agora eu vou pegar aqui um estilo oriental, que é bonito demais e assim, não tem nada a ver com vermelho, com as pessoas sentadas no chão, nada disso. Olha, que lindo que ficou essa sala. Tá vendo? Então notem que tem madeira, que tem verde, tem planta, tem as cores mel. Então dá para vocês notarem isso, né? Essa característica. Então, esses foram os principais caráteres de um ambiente, né? Que eu gostaria que vocês prestassem atenção, porque antes da gente pensar em decoração, né? Antes da gente pensar em comprar, mudar móveis de lugar e tudo mais, eu acho que assim, o mais importante é a gente pensar que a nossa família vai ficar bem, né? Mesmo quem mora sozinho, eu acho que tem que se sentir bem nesse ambiente. Ele tem que ser seguro, ele tem que ser prático, né? Ninguém merece ficar refém de revestimento, refém de acabamento, não dá, né? Então, ele tem que combinar com o estilo de vida da casa, com o estilo de vida da família. Então, por exemplo, por mais que eu goste do veludo, né, porque é um tecido que é muito gostoso de sentar e tudo mais, eu jamais poderia ter nada com um tecido como esse, porque eu tenho a Pepper, e a Pepper é um golden que solta um cachorro de pelo por dia. Então imagina só se eu tiver um sofá ou uma poltrona de veludo e tiver que ficar correndo atrás da Pepper o tempo todo para evitar que ela entre na sala, para não encher a poltrona de pelo. Então é isso que eu quero que vocês entendam, que a decoração, ela vai além do olhar, ela vai além de ser bonita. Ela tem que ser funcional, ela tem que ser prática. A sua família tem que se identificar dentro desse ambiente, né? As crianças, se for feito um quarto de brincar, as crianças têm que sentir vontade de brincar lá dentro e não de dormir. Assim como um escritório que foi feito agora, que está todo mundo trabalhando em casa, todo mundo precisa de um cantinho. E é engraçado que muitas empresas que tinham, como que eu falo a palavra? Que tinham uma versão, né, a home office, fala assim, não, o colaborador tem que vir para o escritório todos os dias, não sei o quê. Então muitas empresas estão vendo que trabalhar em casa funciona. Muitas pessoas estão vendo que ficar em casa, né, e entender da dinâmica familiar, entender dos filhos, é um pouquinho mais complicado do que a gente pensava antes. Então, dentro desse novo pensamento que a gente está tendo, né, de ficar em casa, de ficar com uma família, de trabalhar em casa, a gente precisa de um lugar onde seja produtivo para poder trabalhar. Então, é o que eu estava falando da atmosfera ontem. Para você ter um home office produtivo, onde você consiga produzir, você tem que levar em conta, né, as coisas que estão por fora do seu home office. A posição onde ele vai ficar. Eu vou até fazer uma live sobre home office, com algumas dicas para você poder fazer o home office na sua casa. Porque eu tenho certeza que as empresas que viram
que é prático, vai começar a adotar esse home office, porque assim, sai até mais barato para o colaborador, porque não tem os custos de transporte, né? O meu filho mesmo, o Caio, 2 vezes por semana ele faz home office em casa. Então acho que, se eu não me engano, acho que é de segunda e sexta-feira, que são os dias, os piores dias que existem. E funciona super bem, ele trabalha super bem, então assim, ele produz super bem. Então que pede. Hã? A empresa que pede. A empresa que pede. Todos os funcionários fazem 2 dias de home office por semana. Então isso traz uma qualidade de vida enorme, né? Então é isso que eu quero falar para vocês, né? Que vai além de uma parede de tinta, de tijolo, de piso, de argamassa, é além disso, né? É você juntar tudo isso, mas para um bem maior, né? Para poder fazer a sua família se sentir, como é a palavra? Fazer a sua família se sentir, não é bem, não é feliz, é muito mais do que isso, se sentir pertencente, sabe? Falar assim, olha, esse é o meu habitat, sabe? O habitat dos animais lá fora. Então, esse é o meu habitat. Esse aqui é o meu habitat do meu escritório. Aqui eu me sinto bem, eu me sinto feliz, eu me sinto produtiva. E não importa se de repente, né, para o Marcos ele precise de tudo absolutamente limpo, com prateleiras livres, sem essa bagunça visual que está aqui atrás, né? Porque eu me sinto bem assim e eu preciso produzir aqui, nesse ambiente. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que a casa é feita pra gente, pra mim, pro Cauê, pro Marcos, pra nossa família, né? A sua casa é feita pra você e pra sua família. Então, esqueça essa coisa de, ai, mas puxa vida, mas se minha cunhada vier aqui, vai falar, nossa, mas que bagunça, esqueça, sua cunhada não mora aí. Quem mora é você, tá bom? Então, essa foi a live de hoje, foi o nosso vídeo de hoje. Amanhã, né, que nós vamos fazer dicas de decoração parte 3, nós vamos falar sobre os estilos, tá bom? Então vamos fazer assim, tô pegando esse alicerce para que você consiga a partir daí definir um estilo seu e aí você consiga, né, deixar a sua casa com mais personalidade, com mais a sua cara, tá bom? Um beijão e até amanhã. Tchau, tchau.